brinca não. Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time vota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Por muitas vezes, nos referimos ao Brasil como o país do futebol. De fato, a seleção brasileira é a maior campeã mundial de futebol, e este é disparado o esporte mais popular do nosso país, sendo assim parte essencial da cultura brasileira. Deste modo, muitos aspectos da sociedade brasileira acabam se refletindo em tal esporte, como é o caso do preconceito racial. O racismo, isto é, um pensamento preconceituoso que atribui valores físicos e morais para supostas raças humanas, hierarquizando-as com a branca como superior às demais, sempre foi um empecilho aqui no Brasil para que negros e mulatos atingissem as mesmas condições sociais daqueles que são brancos, não sendo igualmente aceitos pela sociedade. Analisando especificamente o caso brasileiro na década de 1940, o sociólogo Gilberto Freire afirmou que o futebol é um dos mais importantes instrumentos de ascensão social do negro no Brasil. Sendo assim, para melhor entender o processo de aceitação do negro e do mulato na sociedade brasileira, se torna interessante traçar um paralelo com a história do futebol no nosso país e da participação do negro nesse esporte. Charles Miller, brasileiro, filho de escocês, tido por muitos como o pai do futebol brasileiro, ajudou a disseminar o jogo após seus estudos na Inglaterra, em 1894, quando voltou para São Paulo e lá apresentou o futebol para a elite paulistana, formada em sua maioria por brancos e estrangeiros. Tal elite logo se encantou pelo esporte bretão e passou a organizar campeonatos e ligas amadoras. Mas não foi só a elite que se interessou pelo futebol. Entre as camadas populares, compostas por negros, mulatos e brancos pobres, o jogo também teve uma grande adesão, que, segundo a socióloga Fátima Antunes, se deu por conta das próprias características do esporte. Quando praticado de improviso, o jogo não tinha um número fixo de jogadores, sendo praticado em qualquer espaço que fosse possível delimitar um campo e 2 gols, com qualquer objeto que servisse de bola, além de ser de fácil assimilação. Contudo, quando não improvisado, o futebol era caro. Uniformes, chuteiras, bolas e todos os outros materiais necessários à sua prática eram importados da Inglaterra, tendo assim seu valor muito elevado. Por ter acesso a uma melhor infraestrutura devido às suas condições financeiras, a elite conseguiu formar equipes e participar de competições, se consolidando primeiro, elitizando assim o futebol brasileiro em seu princípio. Assim, as classes baixas se viam excluídas das competições de maior prestígio da época. Porém, não pararam de praticar o esporte. O futebol brasileiro, portanto, começou dividido, o que, segundo o escritor e jornalista João Máximo, retardou o aparecimento de um estilo brasileiro de se jogar futebol. Ele ainda afirma que se a barreira do preconceito não tivesse sido derrubada, nós não seríamos pentacampeões mundiais, e que o nosso futebol não seria o mesmo. Contudo, na década de 1910 em São Paulo e na de 1920 no Rio de Janeiro, vários jogadores dos times de várzea e de fábrica se destacavam, e eram chamados por alguns clubes da elite, como os paulistas Ipiranga, Corinthians e os cariocas Vasco, São Cristóvão e Bangu, para compor suas equipes e disputar os torneios de maior importância, em uma popularização das competições de maior prestígio. Entretanto, outros clubes da elite, sobretudo os mais tradicionais, como os paulistas SPAC e Paulistano, e o carioca Fluminense, se opuseram à entrada de tais jogadores. Por conta disso, houve uma cisão na LPF, Liga Paulista de Futebol, em 1913, e na LMD, Liga Metropolitana de Desportos, do Rio de Janeiro, em 1923. Nelas, permaneceram os clubes a favor da inclusão de todos no futebol, enquanto os clubes que defendiam a segregação fundaram a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, do Rio de Janeiro. A LPF não conseguiu rivalizar com a APEA, que possuía os melhores e mais tradicionais times de São Paulo e atraía os olhares do público, da mídia e, consequentemente, dos investidores. Os clubes, que antes eram favoráveis à inclusão de jogadores das classes baixas, abandonaram tal posição e migraram para a APEA, com a finalidade de não falir, o que ocorreu com a LPF 3 anos depois da cisão. Já no Rio de Janeiro, por contar com grandes times que atraíram investidores para suas competições, a LMD continuou em atuação, até se juntar com a AMEA em 1932. Mas a separação entre elite e classes populares, como se deu no início do futebol no Brasil, não seria apenas um preconceito social e não um racial? A resposta para essa indagação seria não, visto que ambos os preconceitos estavam diretamente relacionados, já que a grande maioria da população negra no Brasil era pobre. Tal proximidade se mostra visível em alguns casos verídicos contados no livro O Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo jornalista Mário Filho e tido como a primeira grande obra a tratar desse assunto. Em um deles, Robson, um jogador do Fluminense, afirma: "Eu já fui preto e sei o que é isso.
indicando que o jogador, por ter uma boa condição social, não se identificava mais como preto. Em outro caso, também no Fluminense, o jogador Carlos Alberto, mulato, tinha acabado de chegar do América. Então, num dos jogos ele foi ofendido, e aí no outro jogo ele passou um pó para poder clarear a pele. Durante o jogo, aquele pó começou a se misturar com o suor e aquilo foi se desfazendo. E a torcida adversária, em tom de gracejo, começou a chamar, pode arroz, pode arroz. Arthur Friedenreich aparece justamente nesse contexto. Nascido em 1892, filho de um imigrante alemão com uma ex-escrava, ele era mulato, fazendo assim parte dos dois grupos. Entrou para o futebol em 1909, quando seu pai o colocou no Germânia, clube de colônia alemã em São Paulo, sendo o único jogador que não era branco no time. Contudo, em 1910, ele se transferiu para o Ipiranga, clube menos tradicional que o Germânia, mas que estava na primeira divisão, e tinha um estilo de jogo mais próximo daquele que Friedenreich se acostumou a jogar em sua infância. A troca deu certo, e ele logo virou o ídolo de seu novo time, sendo chamado carinhosamente pela torcida de Fried. E o Friedenreich surge como esse jogador que tem uma certa habilidade, um jogo sinuoso, tem um jogo mais leve, menos bruto do que os jogadores da época. Após um desentendimento com o Ipiranga, Friedenreich se transferiu para a poderosa equipe do Paulistano, sendo campeão e artilheiro do Campeonato Paulista de 1917 até 1919. A gente não pode esquecer que o Friedenreich era mulato. E nessa época o futebol ainda é elitista, era uma coisa de branco. E mesmo assim, mesmo sendo mulato, o Friedenreich conseguiu quebrar essa barreira. Isso é importante. Com várias convocações para a seleção brasileira de futebol, Friedenreich se tornou um jogador excepcional. Ele foi o autor do gol na final do Sul-Americano de 1919, o primeiro vencido pelo Brasil, sendo considerado na época o primeiro craque do nosso futebol. Ele foi carregado pelas ruas do Rio de Janeiro. Isso é uma primeira manifestação assim da massa em torno de um nome do futebol. A figura desse jogador é simbólica para a questão do negro no futebol brasileiro, pois ele, um mulato que queria ser visto como um branco, porém ainda assim um mestiço, conseguiu ser o primeiro grande ídolo do esporte no país. Outro caso narrado por Mário Filho em seu livro O Negro no Futebol Brasileiro é o do próprio Friedenreich. O jornalista afirma que antes das partidas, Fried ficava alisando seu cabelo no vestiário, para assim embranquecer sua aparência e ser mais facilmente aceito pelo público. Ainda segundo Mário Filho, o gol do título de 1919, marcado por Friedenreich, foi o pontapé inicial para uma democratização do futebol brasileiro, em que negros, brancos e mulatos teriam iguais possibilidades de se praticar o futebol, seja no nível de grandes competições ou no de peladas, sem que o preconceito atrapalhasse tal prática. O cientista político Luiz Fernandes aponta então 3 principais aspectos que ajudaram a quebrar a barreira do preconceito no futebol do Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil. O primeiro seria o título carioca do Vasco da Gama em 1923, o primeiro título de um clube com negros e mulatos formando seu elenco em um campeonato de grande prestígio social. O segundo seria o começo do profissionalismo do futebol brasileiro em 1933, atribuindo ao final do amadorismo uma maior igualdade nas condições da prática do esporte entre negros e brancos. O terceiro seria a presença de craques negros em clubes de grande torcida como o Flamengo, que causava uma maior identificação da população com esses jogadores e, consequentemente, uma maior aceitação deles e dos jogadores negros e mulatos em geral. Entretanto, em 1950 veio a Copa do Mundo, naquele ano sediada no Brasil, e a dolorida derrota na final para o Uruguai. O Maracanaço, como ficou conhecida tal partida, deixou evidente que tal democratização não havia se efetivado por completo. Grande parte dos torcedores brasileiros culparam os jogadores negros da seleção, como Juvenal, Bigode e principalmente o goleiro Barbosa, pela perda do título mundial, dirigindo-lhes inúmeras ofensas racistas. Já no final da década de 1950 e começo da de 1960, a conquista do primeiro título mundial brasileiro, na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, e do segundo, na de 1962, no Chile, fez com que o negro Pelé e o mulato Garrincha se consagrassem como eternos ídolos nacionais, tendo a partir deste momento uma aceitação muito maior dos negros na seleção brasileira. Gilberto Freire destaca que com o engrandecimento do futebol no Brasil, se deu também o engrandecimento do negro na sociedade brasileira, justamente por conta deste ser o principal responsável pela criação do nosso estilo próprio de se jogar futebol. Após essa longa reflexão sobre o passado, o que é possível observar sobre o futebol na atualidade? Será que conseguimos dizer que o futebol brasileiro efetivamente se democratizou, na definição de Mário Filho? Podemos afirmar que, após todos esses anos, o esporte no Brasil ficou livre do racismo? O jogo válido pelo Campeonato Paulista ficou manchado por conta de torcedores que chamaram o jogador de macaco. Estamos mostrando para você a imagem de uma banana atirada no campo. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto.
onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba no rap tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor.